Então, vamos nós aí de novo. Vamos nós aonde? Tudo bom aí? Então, mês de junho, já sabe, né? Então, vamos ver aqui. Relação fundamental. O nome diz fundamental. Será porque cai sempre? Não, mas cai sempre. Então, vamos fazer aqui. Eu tenho aí o nosso ciclo trigonométrico. Então, vou colocar um arco qualquer. Então, vamos colocar um arco aqui. Pronto. Agora, vamos ver o que seria o seno e o que seria o cosseno desse arco. Então, uma projeção do arco no eixo X é o cosseno. Então, esta medida aqui, daqui até aqui, é o cosseno. Vamos chamar de que esse ângulo aqui? Vamos chamar o ângulo de A. Pronto, cosseno de A. Cosseno de A é essa projeção aqui. Muito bem. E vou fazer a projeção aqui no eixo Y. Então, a projeção no eixo Y, esta medida aqui, é o seno. Então, esta medida aqui, ó, esta medida aqui até aqui é o seno de A. Mas se a gente observar, nós vamos ter assim, ó. Este ângulo é 90 graus. Então, nós temos aqui cosseno, aqui está o A, cosseno de A, e aqui nós temos o seno de A. E este aqui é um triângulo Q. Eu acho que o chapéu ficou na frente ali, né? Mas vamos ver. Tirei aquele triângulo. O que eu tenho que gravar? Se você lembrar isso, tudo bem. Lembrando que esta reta aqui, ó, chamada de hipotenusa, é 1. Por que é 1? Porque é a condição do ciclo trigonométrico. Qual é a condição do ciclo trigonométrico? O raio é uma unidade. Não importa a medida real do raio, ele é uma unidade trigonométrica. 1. Muito bem. Então, nós temos aqui o seno é o cateto oposto e o cosseno é o cateto adjacente. Tudo bem até aí. Vamos ver o socatua? Não. Nós vamos ver esta relação agora. Então, qual era o teorema do Pitt? O nosso amigo Pitt, lembra dele? Pitt que Pitt? O Brad Pitt? Não, o Pitágoras, o Pitt. Então, o Pitt diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vou pegar a soma dos quadrados dos catetos. Seno ao quadrado de A, mais cosseno ao quadrado de A, igual a 1 ao quadrado. E quanto que é 1 ao quadrado? Meu Deus, essa é difícil. 1. 1 ao quadrado, 1. E aí, queridos, esta é, apresento para vocês, a relação fundamental. Já vamos ver uns exercícios sobre ela. Continuando, então, o que nós vamos continuar? Vamos lembrar, rapidamente aqui, as outras relações que nós já vimos aí. Então, quais são as outras relações? Vamos dizer assim, relações que vão auxiliar nos exercícios. Então, vão ser essas aqui. As inversas. Secante de A é o inverso de quem? Do cosseno. Cosseno de A. Isso é a representação da inversa. A cossecante de A é igual ao inverso do seno. Inverso do seno de A. Lembra? Não faz cocô que não tem problema. Vamos lá. Não faz cocô. E quem mais? A cotangente de A é igual ao inverso da tangente de A. E a tangente de A, eu vou fazer seno de A sobre cosseno de A. Então, olha só, se você tiver um deles quem? Seno ou cosseno, você pode calcular todas as funções restantes. Verdade, Luiz? Verdade. Muito bem. Então, vamos fazer um exemplo geral, um exemplo
com todas elas, já é uma questão, não vou dizer que é muito frequente, é sempre frequente, sempre está lá essa questão trigonométrica envolvendo a relação fundamental. Então, esta querida aqui, é a fundamental. Vamos partir para um exemplo aqui, bem tranquilo, tá? Um exemplo. Então acompanhe aí e veja como eu apago o quadro legal aqui. Muito bem. Qual é a questão? A questão é assim. A questão vou te dar uma das variáveis, qual delas? O seno ou o cosseno, normalmente é isso, e vão pedir as outras. Então a questão vem assim, vamos colocar aqui. Seno de x igual a 3/5. Inclusive esse é um dos números que mais caem. Seno do x é 3/5. Alguma indicação do quadrante. Então aqui eu estou fazendo uma geral, depois a gente vai fazer uma específica. Eu vou fazer todas as outras, eu vou partir do seno de x, que é 3/5, e vou fazer todas as outras funções trigonométricas. Então, sempre assim, se você tem seno, a primeira coisa a calcular é o cosseno. Se você tem o cosseno, a primeira coisa a calcular é o seno. Usando quem? Fundamental. Depois você usa as relações inversas. Poderia calcular, por exemplo, a cossecante. A cossecante eu posso calcular já. Ó. A cossecante é só pegar o seno e fazer assim. Então, a cossecante estaria fácil, só vai dar 5/3. Pode fazer, não tem problema. Essa sempre uma é fácil de fazer. Muito bem, então vamos ver aí. Primeira coisa, calculo o cosseno. A pergunta pode ser cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, qualquer uma delas, mas você vai sair, exceto se for a inversa, mas raramente pergunta direto a inversa, a questão inversa. Então agora nós vamos fazer assim. Primeiro, se eu tenho o seno, eu vou calcular o cosseno. Como? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Este aqui é o que eu tenho. Então, é o que eu vou colocar ali e vou descobrir o valor do cosseno. Então, vamos lá. Junto. 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Muito bem. 3/5 ao quadrado, 9/25. Como? 3/5 ao quadrado. Quadrado de 3, 9. Quadrado de 5, 25. Tá mais, vai menos. Então, isso aqui você pode agilizar. Então, o que nós fizemos aqui? Cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 9/25. O que você fez aí, Luiz? 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Passei para o outro lado, menos. Muito bem, como é que eu vou fazer 1 menos isso? Você pode fazer assim, ó. Que enjambra está fazendo aí, Luiz? Eu estou fazendo assim, ó. O 1 não é um número sobre ele mesmo, então eu já faço 25/25, faço com o mesmo denominador. Ou você tira o mínimo múltiplo comum, está com dúvida? Ei, Dudu, vai lá e veja como é que faz o mínimo múltiplo comum. Daí eu vou ter que esta continha aqui, então 1 menos isso é igual a 25/25, que é 1 menos isso. Então eu vou ter que o cosseno ao quadrado de x é igual a 16/25. 25 menos 9, 16. 16/25. Que fácil. Então agora você vai fazer o seguinte aqui. Vai passar o quadrado, passa a raiz quadrada. Então eu vou ter que o cosseno de x é raiz quadrada. Posso fazer direto? Lógico, raiz quadrada de 16 é quanto? 4. E raiz quadrada de 25? 5. Então é 4/5. E este troço aqui quer dizer o que, Luiz? Eita, Luiz, quer dizer o quê? Que está no primeiro quadrante, que todos elementos, todas as funções no primeiro quadrante
São positivas. Isso aí, positivas. Muito bem, então já tenho o seno e o cosseno. Se eu já tenho o seno e o cosseno, eu posso calcular a secante, a cossecante, posso calcular tudo agora. Então vamos lá. Vou apagar aqui, agora vocês já gravaram. A secante de x é quem? Secante é o inverso, vira de ponta cabeça, inverso do cosseno. O cosseno é 4/5, então a secante é 5/4. A cossecante, que era aquela que podia ser calculada no começo. A cossecante é o inverso do seno. Então, só pego o seno e vira ao contrário. Então, eu vou ter 5/3. Ah, que fácil! E a tangente de x? Tangente é o que mesmo? Seno sobre cosseno. Quem é o seno? 3/5. Quem é o cosseno? 4/5. E o que eu faço quando está assim? Os denominadores são iguais, 5 e 5, corto. Ah, para, só isso. Ó. Cortei. 3/4. Então, tangente de x, 3/4. Agora, o tangente com tangente é difícil. É só pegar a tangente e virar ao contrário. Então, a cotangente de x vai ser igual a 4/3. Tá aí. Pode dizer que estes números aí são os que mais caíram de todos os tempos nessas questões que relacionam principalmente essa relação, que estão envolvidos com a relação fundamental. Então, a fundamental e as básicas que temos que saber aí. Isso aí? Muito bem. Continuando então, o que nós vamos continuar? Vamos lembrar rapidamente aqui as outras relações que nós já vimos aí. Então, quais são as outras relações? Vamos dizer assim, relações que vão auxiliar nos exercícios. Então, vão ser essas aqui. Ó. As inversas. Secante de A é o inverso de quem? Do cosseno. Cosseno de A. Isso é a representação da inversa. A cossecante de A é igual ao inverso do seno. O inverso do seno de A. Lembra? Não faz cocô que não tem problema. Vamos lá. Não faz cocô. E quem mais? A cotangente de A é igual ao inverso da tangente de A. E a tangente de A, eu vou fazer seno de A sobre cosseno de A. Então, olha só, se você tiver um deles quem? Seno ou cosseno, você pode calcular todas as funções restantes. Verdade, Luiz? Verdade. Muito bem. Então, vamos fazer um exemplo geral, um exemplo com todas elas. Já é uma questão, não vou dizer que é muito frequente, é sempre frequente. Sempre está lá essa questão trigonométrica envolvendo a relação fundamental. Então, esta querida aqui, é a fundamental. Vamos partir para um exemplo aqui, bem tranquilo, tá? Um exemplo. Então, acompanhe aí e veja como eu apago o quadro legal aqui. Muito bem. Qual é a questão? A questão é assim. A questão vou te dar uma das variáveis, qual delas? O seno ou o cosseno, normalmente é isso, e vão pedir as outras. Então, a questão vem assim, vamos colocar aqui. Seno de x igual a 3/5. Inclusive, esse é um dos números que mais caem. Seno do x é 3/5.
alguma indicação do quadrante. Então aqui eu estou fazendo uma geral, depois a gente vai fazer uma específica. Eu vou fazer todas as outras, eu vou partir do seno de x, que é 3/5, e vou fazer todas as outras funções trigonométricas. Então, sempre assim, se você tem seno, a primeira coisa a calcular é o cosseno. Se você tem o cosseno, a primeira coisa a calcular é o seno. Usando quem? Fundamental. Depois você usa as relações inversas. Poderia calcular, por exemplo, a cossecante. A cossecante eu posso calcular já. Ó. A cossecante é só pegar o seno e fazer assim. Então a cossecante estaria fácil, só vai dar 5/3. Pode fazer, não tem problema. Essa sempre uma é fácil de fazer. Muito bem, então vamos ver aí. Primeira coisa, calculo o cosseno. A pergunta pode ser cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, qualquer uma delas, mas você vai sair, exceto se for a inversa, mas raramente pergunta direto a inversa, a questão inversa. Então agora nós vamos fazer assim. Primeiro, se eu tenho o seno, eu vou calcular o cosseno. Como? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Este aqui é o que eu tenho. Então é o que eu vou colocar ali e vou descobrir o valor do cosseno. Então vamos lá. Junto 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Muito bem. 3/5 ao quadrado, 9/25. Como? 3/5 ao quadrado? Quadrado de 3, 9, quadrado de 5, 25. Tá mais, vai menos. Então, isso aqui você pode agilizar. Então, o que nós fizemos aqui? Cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 9/25. O que você fez aí, Luiz? 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25, passei para o outro lado, menos. Muito bem, como é que eu vou fazer 1 menos isso? Você pode fazer assim, ó. Que enjambra está fazendo aí, Luiz? Eu estou fazendo assim, ó. O 1 não é um número sobre ele mesmo, então eu já faço 25/25, faço com o mesmo denominador. Ou você tira o mínimo múltiplo comum, está com dúvida? Ei, Dudu, vai lá e veja como é que faz o mínimo múltiplo comum. Daí eu vou ter que esta continha aqui, então 1 menos isso é igual a 25/25, que é 1 menos isso. Então eu vou ter que o cosseno ao quadrado de x é igual a 16/25. 25 menos 9, 16, 16/25. Que fácil. Então agora você vai fazer o seguinte aqui. Vai passar o quadrado, passa a raiz quadrada. Então eu vou ter que o cosseno de x é raiz quadrada. Posso fazer direto? Lógico, raiz quadrada de 16 é quanto? 4. E raiz quadrada de 25? 5. Então é 4/5. E este troço aqui quer dizer o que, Luiz? Eita, Luiz, quer dizer o quê? Que está no primeiro quadrante, que todos elementos, todas as funções no primeiro quadrante são positivas. Isso aí, positivo. Muito bem, então já tenho o seno e o cosseno. Se eu já tenho o seno e o cosseno, eu posso calcular a secante, a cossecante, posso calcular tudo agora. Então vamos lá. Vou apagar daqui, agora vocês já gravaram. A secante de x é quem? Secante é o inverso, vira de ponta cabeça, inverso do cosseno. O cosseno é 4/5, então a secante é 5/4. A cossecante, que era aquela que podia ser calculada no começo. A cossecante é o inverso do seno. Então, só pego o seno e vira ao contrário. Então, eu vou ter 5/3. Ah, que fácil! E a tangente de x? Tangente é o que mesmo? Seno sobre cosseno. Quem é o seno? 3/5. Quem é o cosseno? 4/5.
E o que eu faço quando está assim? Os denominadores são iguais, 5 e 5, corto. Tá, para, só isso, ó. Cortei, 3 quartos. Então, tangente de x, 3 quartos. Agora, cotangente. Cotangente é difícil, é só pegar a tangente e virar ao contrário. Então, a cotangente de x vai ser igual a 4/3. Tá aí. Pode dizer que estes números aí são os que mais caíram de todos os tempos nessas questões que relacionam principalmente essa relação, que estão envolvidos com a relação fundamental. Então, a fundamental e as básicas que temos que saber aí. Isso aí, muito bem. Então, nós aí de novo, então vamos lá. Trigonometria, relação fundamental, ainda sim, outro formato de questão. Então, é assim, então. Se a secante de x é menos 2. Então, o seno de x é raiz de 3 sobre 2 e x é 2π sobre 3. Nós vamos fazer um cálculo e depois a gente faz uma análise lógica. Às vezes, uma análise lógica também ajuda bastante. Então, primeiro vamos ao cálculo. Mas o que eu tenho é a secante. Se você tem a secante, quer dizer que você também tem o cosseno. Então, eu tenho o seguinte: o cosseno de x é igual a menos o meio. De onde tirou isso, Luiz? De onde saiu isso aí mesmo? A secante é o inverso do cosseno. Secante inverso do cosseno. Então, eu já tenho cosseno para jogar na relação fundamental. Se você souber a tabelinha, tudo bem. Vamos fazer todos os cálculos, depois a gente faz uma série de análises lógicas aí. Muito bem. Então, se eu fizer o cálculo aqui, ó, seno quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, o seno ao quadrado de x vai ser mais menos 1 meio ao quadrado igual a 1. 1 meio ao quadrado vai menos ou mais qualquer coisa ao quadrado dá positivo. Então, vai dar 1/4. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/4. Onde saiu isso? 1/4 vai para o outro lado, mas não está menos. Qualquer raio de número ao quadrado dá positivo. Então, fica mais 1/4 vai menos 1/4. E quanto dá isso aqui? 4 sobre 4 vai dar 3/4. Então, o seno ao quadrado de x igual a 3/4. Não dá para ver aí? Vamos fazer aqui. O seno vai ser de x, raiz quadrada de 3/4. O 3 não dá, mas o 4 dá para tirar a raiz. Raiz de 3 sobre 2. Bom, até aí parece que está certo. O seno é raiz de 3 sobre 2. Tá tudo legal? Tá. Muito bem. E x? Bom, raiz de 3 sobre 2. Então, vamos fazer uma análise aqui agora, análise. Trazendo ainda mais uma condição. Se x é 2π sobre 3. Então, quem é x? 2π sobre 3. Está afirmando. 2 vezes 180 sobre 3 é igual a 120 graus. Que tem o simétrico, 180 menos 120, tem o simétrico de 60 graus. E o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. No segundo quadrante, então, peraí, 120 está no segundo quadrante. Então, pode ser isso aí. Agora, existe mais alguma? Então, vamos fazer uma análise lógica agora. O cosseno é negativo. Onde eu tenho cosseno negativo? Aqui e aqui. Então, eu posso ter um ângulo aqui de 120 graus, ou posso ter o ângulo de 240 graus. Também vai dar cosseno negativo.
Por quê? Ambos são simétricos do 60 graus. Ambos são simétricos do 60 graus. Peraí, estou meio perdido agora. Então, primeiro, volta lá, repaginando. A partir da secante, nós descobrimos o cosseno. Só inverter. Com a fundamental, descobrimos o valor do seno, raiz de 3 sobre 2. E agora estamos fazendo uma análise lógica. Por que análise lógica? Não posso dizer que está certo? Já não, porque você tem mais de uma alternativa. Então essa é uma questãozinha chata. Eu tenho mais uma alternativa, que o seno pode ser menos meio, e o ângulo não ser 120. Eu ponho aqui no 240 graus e no 120 graus, ambos são 180 menos 120, 60 graus. O cosseno de 60 é meio, como está aqui é negativo, menos meio. E aí eu tenho 240, terceiro quadrante, menos 180, 60 graus. Então eu tenho duas opções para a secante negativa. Então eu não posso afirmar, porque eu tenho uma que seguramente o seno é raiz de 3 sobre 2. Em módulo ele é, mas ele pode ser menos. Então aqui, ó, no 120 graus, o seno que nós acabamos de calcular é raiz de 3 sobre 2. Mas no 240, o seno é menos raiz de 3 sobre 2. Então, é falsa. Esta sentença não complementa todas as possibilidades. Então, essa é outra questãozinha, que eu diria uma questãozinha cretina. Muito cuidado, esse faz tudo, está tudo bonitinho, mas não complementa. Não é uma questão que complemente todas as possibilidades. Eu tenho a secante aqui, e aqui ela é menos 2. Então, eu não posso afirmar que o seno é raiz de 3 sobre 2. Ele pode ser menos raiz de 3 sobre 2. Sim, até saudações.